para ver até quem passa correndo. Na virada de ano, assim chamada, a gente na igreja resolveu fazer um culto diferente em que as pessoas dessem testemunhos. Foi muito interessante. A gente, às vezes, na rotina da vida de igreja, dá pouca oportunidade às pessoas para que elas se revelem. E nos testemunhos a gente pode saber um pouco mais da vida de alguns irmãos, algumas dificuldades enfrentadas, até de coisas de muitos anos atrás, que eles mesmos disseram que o resultado foi, com a bênção de Deus, um passo adiante na vida cristã, amadurecimento, mesmo que tenha sido sofrido. E uma das irmãs, que é nutricionista, de Ipixuna, estudou em Cruzeiro do Sul, depois estudou em Rio Branco, depois foi ao Rio de Janeiro, se formou e voltou para cá e trabalha como nutricionista aqui pelo governo. Ela falou do alimento, da Bíblia como alimento. E eu tinha planejado realmente falar sobre o Salmo 119, mas eu não falei sobre todo o Salmo, mas eu quis apenas destacar que cada versículo do Salmo aponta para um benefício que a palavra de Deus promove na nossa vida. E que o ano de 2025 fosse de muita intimidade com a Bíblia. Então a nutricionista falou, a gente tem cuidado com a alimentação, a gente se nutre durante o dia, 3, 4, às vezes até a mais do que deveria, a gente não descuida, mas com o alimento espiritual a gente descuida. Eu estava lembrando do meu netinho que nasceu agora e como que é rigoroso o horário e a rotina para ele mamar. E Pedro, lá na sua carta, exorta a que a gente deseje, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus, né? Eu lembrei de Carlos Drummond de Andrade, que escreveu aquele poema, no meio do caminho tinha uma pedra, mas no meio do caminho tem uma Bíblia, né? Às vezes as pessoas querem inventar um Deus, como Paulo diz em Romanos, no capítulo 1, a sua imagem e semelhança, né? Glorificar mais o homem do que o próprio Deus, mas tem uma Bíblia no meio do caminho, né? Às vezes a gente quer ter uma hipocrisia nas nossas relações, nos nossos modos de ser, fazendo de conta que amamos, como diz o profeta Obadias, escondendo a maldade bem no íntimo, mas tem uma Bíblia no meio do caminho e ela quer um relacionamento autêntico, né? Às vezes a gente quer um evangelho para consumo. Hoje tem tantos tipos de evangelho, né? Os evangélicos às vezes são tão criticados, mas tem uma Bíblia no meio do caminho mostrando a autenticidade do evangelho. E a leitura dela é para todos, né? A reforma colocou a Bíblia na mão de todo mundo, né? E outra coisa muito interessante é que a leitura da Bíblia, segundo Paulo ensina, ela é assistida pelo Espírito Santo. Espero que ainda haja gente que acredite que, como diz Pedro, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E eu digo até que alguns até anônimos. Olha, e talvez alguns até mulheres, né? Será que mulheres foram usadas pelo Espírito para escrever a Bíblia? A gente nem sabe. Que às vezes se tem um preconceito grande contra elas. Uma vez eu surpreendi dizendo assim, olha, na minha opinião, pelo que eu conheço da Escritura e pelo que eu entendo das linhas dela, os dons do Espírito são distribuídos por igual a homens e mulheres, não é? Lá no Gênesis diz que Deus criou homem e mulher, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Então, tantas compreensões equivocadas, né, com a ansiedade que o Espírito Santo tem de assistir aos que leem, há uma Bíblia no meio do caminho. Que você, nesse início de 2025, tomara que tenha feito esse voto e tomara que esse voto vingue, não é? A cada dia você busque a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque para corrigir, como diz Paulo a Timóteo, né? Para educar, para habilitar o crente para viver de acordo com a vontade de Deus, há uma Bíblia no meio do caminho, para ver até quem passa correndo.